Como que a gente faz para resolver essa questão aqui do Enem 2024, tá? Prova de matemática do Enem 2024, caderno verde. Questão 155. Como que a gente resolve ela de um jeito bem fácil? Vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu, por engano, a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculada corretamente. O valor correto da média das notas desse estudante é... Bom, vamos lá. Então, explicando para vocês aqui a questão. Teve 4 provas, certo? Esse estudante ele fez 4 provas e ele queria calcular a média das notas nessas 4 provas. Então a gente sabe que para calcular a média, como é que a gente faz? Uma média simples. Se são 4 provas, a gente vai somar o valor de cada nota em cada uma das 4 provas e dividir por 4 para ter a média certa. Só que ele errou. Ao invés dele dividir por 4, ele dividiu por 5, né? Como está escrito aqui. Ele dividiu a soma das notas por 5. E aí, obviamente, o resultado foi diferente do que deveria ser. E ele diz que o resultado obtido, ou seja, a média obtida, foi uma unidade menor do que deveria ser. E aí ele quer descobrir qual é a média certa. Então, a gente vai fazer aqui um sisteminha para você entender, para vocês entenderem o que aconteceu. Então, eu tenho aqui o seguinte, eu vou botar aqui. O que acontece? São 4 provas, certo? Então, são 4 provas e eu tenho a soma, né, de um número, um determinado número, que vai me dar a soma de todas essas da nota dessas 4 provas. Se eu somar essas 4 notas, eu vou ter um determinado número, eu vou chamar ele aqui de x, tá? Então, esse x aqui é a soma das notas das 4 provas. Se eu dividir ele por 4, eu vou ter a média certa, correto? Que vai ser o meu n, eu vou chamar de n, tá? Como sendo a média certa. Só que o que aconteceu aqui nessa questão? Ele pegou esse valor de x e ele dividiu por 5, né? Ao invés dele dividir por 4, ele dividiu por 5. E aí, como resultado, ele não teve o número n, ele teve o número n menos 1, porque aqui está explicando que a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser. O que deveria ser, a gente chamou de n. Se foi uma unidade menor, a gente tem como resultado n menos 1, certo? Então, a gente tem esse pequeno sistema aqui. Como é que a gente vai fazer ele para resolver ele de um jeito muito simples, tá? Bom, eu tenho aqui x sobre 4 é igual a n. Se eu passar o 4 que está aqui dividindo desse lado para cá multiplicando, eu vou ter isso daqui, que x é igual a 4n, certo? Certo. Agora, se eu passar esse 5 que está aqui dividindo desse lado esquerdo para o lado direito, ele vai passar multiplicando. Ele vai multiplicar por n, ele vai multiplicar por menos 1. Então, eu vou ficar com x é igual a 5n menos 5. Né? Porque o 5 aqui, desse lado esquerdo, ele está dividindo. Ele tem que passar para lá multiplicando. E ele tem que multiplicar por tudo que está do outro lado direito. Então, ele tem que multiplicar por n por menos 1. Então, vai ficar 5n menos 5. Então, eu vou ficar com isso daqui. X é igual a 5n menos 5. Tá, então, se x é igual a 5n menos 5, só que aqui em cima eu tenho que x é igual a 4n, então eu vou substituir 4n aqui nesse x, porque é a mesma coisa, né? Então, eu vou ficar com 4n é igual a 5n menos 5. Se eu passar esse 5n para o lado esquerdo, aqui ele está com um sinalzinho de mais.
eu vou passar ele para o lado esquerdo, vai ficar com um sinal de menos. Então, eu vou ficar com 4n menos 5n. E esse 5n aqui vai sumir. Então, eu tenho 4n menos 5n. Subtraindo isso, eu vou ficar com menos n. Multiplicando por menos 1, para tirar o sinal de menos, eu vou ficar com n é igual a 5. Então, esse é o valor correto da média. Então, ele me pergunta aqui, o valor correto da média das notas desse estudante é 5. Então, eu venho aqui e marco como sendo a resposta 5. Letra B. E é assim que a gente resolve. O que a gente tem que fazer aqui? O que a gente tem que fazer aqui nesse caso? Primeiro, entender a questão, né? Interpretar a questão com as suas palavras. Você lê a questão, entende, depois interpreta com as suas palavras. Então, aqui, nesse caso, era um estudante qualquer, ele fez 4 provas e ele queria saber a média das notas. Para saber a média das notas, a gente já sabe. Soma tudo e divide pelo número de provas. No caso, ele fez 4 provas, então soma cada uma das notas, divide por 4, ele vai ter a média. Só que ele fez 4 provas, mas ele dividiu pelo número errado, ele dividiu por 5. E como resultado, ele teve o valor da média correta, né, menos uma unidade. E aí a gente fez esse sistema. X, que seria a soma de todas as notas, dividido por 4, que é o número certo que ele deveria usar, é igual a n, que é o resultado certo da média. Só que ele fez x sobre 5, ou seja, ele dividiu a soma das notas por 5. E aí, como resultado, ele não teve n, que é o número certo da média. Ele teve n menos 1. E aí a gente tem esse sistema, depois é só fazer o sistema. A gente consegue aqui achar o valor de x, né? Achar um valor de x e substituir esse valor de x na outra equação para poder achar o valor de n, e aí a gente acha aqui como resultado 5. Essa é uma questão fácil, dá para resolver bem rápido. É claro que eu demorei aqui mais tempo para poder explicar para vocês, espero que tenham entendido. Caso não tenha entendido, é só deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que eu respondo. Então é isso e até o próximo vídeo.